Eu vi o debate. E eu fiquei com vergonha alheia quando a Tabata faz as perguntas para o Marçal. O Marçal, ele é claro, ele não tem respostas, ele não tem nenhum preparo, ele não tem, ele não sabe responder. Ele não sabe do que se trata aqueles problemas. Então, assim, na primeira pergunta que ela faz, ele fala: olha, vai lá na minha rede social, que foi a forma que eu brinquei, que eu vou responder lá e aqui eu vou ler o meu programa de governo. Aí ele começa a ler tudo que se pergunta para ele lê, eu pergunto. Cara, eu fiquei com vergonha alheia. Eu fico e imagino, sabe, que você tem alguns pontos que são importantíssimos para a cidade, que você quer saber qual é a resposta do cara. É, isso tem efeito? O que você acha, Zambelli, por exemplo? Você acha que isso tem algum efeito? Quer dizer, ou sou eu? Enfim, é só assim, você está meio fora da bolha, que para o povão é isso que vale, é o entretenimento. O César sempre diz isso aqui, nosso diretor de operações, que debate é entretenimento e os caras gostam dessa coisa mesmo. É isso. Eu acho que não é nem a questão do debate. O debate é parte de uma campanha. A campanha eleitoral não é concurso público, não é vestibular de Harvard, não é o mais preparado que vence. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos vendo exemplos que eu não vou citar aqui, na Europa, nos Estados Unidos, em grandes democracias, que o critério de meritocracia não está em jogo, não é. Então o eleitor não quer discutir meritocracia na eleição. A eleição é comoção. A eleição é quem consegue convencer. O convencimento tem sido tem se dado muito mais pela estridência do que pelo bom senso, e não é no Brasil só. Então, quando você vê o Pablo Marçal confrontando a candidata, que todo mundo diz que é a mais preparada, o que eu ouço aí, pelo menos dos colegas, é que a candidata Tabata Amaral é mais preparada. Né? Ele, reconhecendo que não tem o mesmo preparo que ela, porque não estudou os temas de São Paulo, como ela, que já é candidata há algum tempo e vai se preparando para isso, ele vai para o argumento do confronto ideológico, aquele que produz mais likes, né, mais engajamento nas suas redes, acusa a Tabata de ser linha auxiliar do comunismo, que é uma coisa que todo mundo entende. Se falar isso em qualquer lugar de São Paulo, todo mundo sabe o que é isso, em termos de alinhamento ideológico, né, não pode saber não explicar o que significa, né, ser linha auxiliar do comunismo. Agora todo mundo sabe de que lado ele coloca a Tabata do outro lado do espectro. Né? Então ele busca simplificar a narrativa. Quem está na rede social sabe que a técnica, a arte de simplificar a narrativa. E o fato Ninguém dele discute mais do que a primeira linha. E o fato dele dizer que ela é inteligente, é preparada, é inteligente, mas não tem marido, não tem filho, não sabe administrar uma casa, não sabe administrar problemas de uma família. Isso, Então, isso, ele não é isso fala, politicamente porque, por correto, né, exemplo, Mara? não Ele é, não é mas enfim, o politicamente cara correto. repete, mas ele fala e Eu repete acho que isso. ele E, não por perde exemplo, nada com isso, mas, enfim, é claro que eu discordo. Eu acho que é um profundo desrespeito, é machismo, é misoginia, tem ele uma série de não coisas perde nesse nada. contexto. Eu acho que Você não acha que perde ele não perde absolutamente nada. nada com isso? O No eleitor dele eleitorado tende a. feminino, O eleitor dele, quem vai votar no Pablo Marçal, só acha que está preocupado com o politicamente correto, com questões identitárias, questões de equidade? Não tá, essa não é a pauta. Essa não é a pauta do eleitor do Pablo Marçal. Né? E ele faz questão de dizer isso, né? Ele bate no peito. Ele não é aquele cara É que verdade. ele procura um verniz. Ele não procura um verniz intelectual. Né? Ele é o O cara que Romualdo, fala em prosperidade, mas sem esse verniz acadêmico. Ele nunca procurou isso. tanto é que me lembra um personagem da história recente chamado Jair Bolsonaro, que também fez isso, né? Ele reforçando esses aspectos misóginos, racistas, preconceituosos, chegou à presidência da República porque agradou uma parcela suficiente para se sagrar campeão nas urnas, né, Romualdo? Então, tem muita gente que tem esses mesmos sentimentos, infelizmente, do Pablo Marçal, né? Eu queria pegar um ponto que a Mara tocou antes com relação a candidatos que estão bem na fita, bem avaliados e que faltam a debates. O capital que eles perderam não indo ao debate não foi suficiente para ele perder a eleição. Portanto, não participar de um debate pesa muito menos na hora em que você vai avaliar se já está praticamente na reeleição, se já tem votos suficientes.
Então, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que não foi quando candidato à reeleição, ele não compareceu em alguns dos debates, e isso, para ele, perder votos é mínimo, foi insignificante. Com relação a esse diálogo de hoje, eu me lembro de um político que está na Câmara dos Deputados hoje, que também é da mesma safra, e da mesma safra, não tanto, não quero entrar aqui no conteúdo, mas da forma como chegou à política, que é o Nicolas Ferreira. O deputado Nicolas Ferreira, ele não está preocupado em... Se você acompanhar, se você pegar os anais na Câmara dos Deputados, 85% a 90%, porque nós fizemos um estudo recente na universidade, chega a 90% dos deputados que fazem discurso no pequeno expediente na Câmara, que é aquele pinga-fogo muito rapidinho, quando eles terminam o discurso, eles pedem ao presidente para colocar aquele discurso dele na Voz do Brasil. Porque é a oportunidade que o deputado tem de falar para o povo dele no interior do país, inclusive no interior do estado onde ele mora. A Voz do Brasil ainda chega muito lá. No caso do Nicolas Ferreira, ele está pouco preocupado com a Voz do Brasil, ele não precisa da Voz do Brasil, ele não precisa da TV Câmara. Na TV Câmara no sentido para dar a ele a popularidade. Ele precisa do microfone dentro da Câmara dos Deputados. Então, esse tipo de político não está preocupado em ganhar ou perder uma ou outra adesão. Ele está preocupado em causar, e nesse caso o Pablo Marçal causou e vai continuar causando. Agora, é verdadeiro o argumento. Um candidato a prefeito na cidade de São Paulo, ele não é candidato a carteiro, então ele não precisa saber que na Hermelino Matarazzo tem uma rua em homenagem a um padre que foi do movimento social, ou que lá na Zona Oeste tem uma rua que está esburacada. Isso não é uma preocupação de um candidato a prefeito de São Paulo. Ele tem que ter um conteúdo um pouco mais amplo, um pouco do universo mais abrangente.